Eu sou Júlia Vilchen, editora-chefe do Seu Dinheiro, e está começando o painel de renda fixa do Onde Investir 2026, um evento do Seu Dinheiro. Apesar do bom desempenho da Bolsa e dos fundos imobiliários em 2025, a Selic de 15% manteve o investidor brasileiro com os pés bem fincados na renda fixa. O CDI, taxa de juros que baliza as aplicações conservadoras, teve retorno de 14,3%, mantendo a rentabilidade da reserva de emergência acima de 1% ao mês. Entre os títulos públicos pré-fixados e indexados à inflação, os investidores conseguiram travar até o vencimento rentabilidades tão elevadas quanto 15% ao ano nos prés e 8% mais inflação nos IPCA+. Com o alívio nos juros futuros que se seguiu, devido à perspectiva de cortes de juros nos Estados Unidos e, posteriormente, no Brasil, os pré-fixados chegaram a ter altas da ordem de 20% no ano. Os indexados à inflação, no entanto, ficaram para trás, embora também tenham se valorizado. Entre os títulos privados, as grandes estrelas continuaram sendo os ativos isentos de imposto de renda. As LCIs e LCAs viram uma melhora nas regras de carência e continuaram atraindo recursos, com a proteção oferecida pelo FGC. Já no crédito privado, as debêntures incentivadas e os FIINFRAs atraíram grande volume de recursos devido ao risco de tributação dos demais instrumentos isentos. Com isso, os títulos se valorizaram em média 16% no ano, mas em compensação, os seus rendimentos foram espremidos com a forte demanda. E agora em 2026, onde estarão as oportunidades na renda fixa? Com o corte esperado para a Selic, a classe perderá atratividade? Quais títulos públicos devem se destacar? E o crédito privado deve continuar entre os destaques positivos ou essa onda já passou? É o que você vai ver agora no painel de renda fixa do evento Onde Investir em 2026 do Seu Dinheiro. E para conversar sobre isso, eu tenho aqui dois convidados especialistas no assunto, nesse tema de renda fixa. Estou aqui do meu lado com o Frederico Catalã, o Portfólio Manager do Opportunity, e também com a Laís Costa, analista de fundos e renda fixa da Empíricos. Olá, Frederico, tudo bem? Tudo bem, Júlia. Obrigado pela oportunidade, obrigado por quem está nos assistindo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda também, Laís, mais uma vez. Obrigada, é sempre uma alegria estar aqui. Isso aí. Então, vamos começar aqui a conversar um pouco, né, sobre esse tema de renda fixa em 2026, a classe de ativos aí preferida do investidor brasileiro. Não deu para dizer que 2025 foi o ano da renda fixa, porque a gente teve aí ativos de risco brilhando no ano passado, mas foi um ano bom para essa classe e agora a gente quer saber se 2026 vai continuar aí nessa toada. Então eu queria começar perguntando para os dois, né, para vocês fazerem aqui uma introdução do assunto e também trazerem um pouco a visão de vocês mais geral sobre esse tema. Com essa expectativa que nós temos hoje de cortes na taxa Selic para 2026, algo que está aí dado, né, pelo mercado, a renda fixa deve perder a atratividade esse ano? Queria começar por você, Fred. O que você acha? Qual que é a sua visão? Legal, Júlia. Assim, eu acho que não, tá? Bem de bate-pronto. Assim, a gente... Óbvio que dentro do mundo de renda fixa você tem diferenciação entre os ativos. Então, ativos pós-fixados naturalmente perdem um pouco a atratividade em ciclo de corte de juros. Historicamente se comportam assim. Mas ativos pré-fixados, sejam em taxa nominal ou em taxa real, são ativos que costumam performar muito bem quando o Banco Central começa a cortar juros, porque você vai ter um ganho do fechamento da curva, assim. Então, talvez você não consiga travar numa taxa tão alta quanto você travou em outros momentos, mas você pode ter ganho num fechamento de curva, um fechamento de um ciclo de cortes que é um ciclo expressivo, muito provavelmente é o maior ciclo de cortes que a gente deve ver no mundo, agora nesse ano de 2026. O mercado tem discutido a ordem de 300 pontos, uma taxa terminal um pouco acima de 12 precificada hoje. E acho que pode ser mais, assim, pode ser mais. Você tem ali também uma retomada de alta de juros precificada na curva logo em seguida, então basicamente o cenário de juros cai a 12,30, sobe a patamares próximos de 13 alto, 14, e fica por aí por bastante tempo. São patamares muito elevados. Um ciclo de corte com credibilidade, você tem um fechamento de curva que pode ser benéfico para os ativos
de renda fixa pré-fixados. Tá? Então, acho que, na verdade, historicamente, que a gente vê é início de processo de ciclo de corte para ativos pré e ativos de taxa real, isso é bastante benigno, bastante positivo. Legal. Laís, qual que é a sua visão? Eu concordo muito com o que o Frederico falou em questão de nível de taxa, né? A gente ainda tem níveis muito altos e provavelmente no final do ano, ainda que a gente tenha esse corte que deve ser ali, né, na ordem de 200, 300, algumas casas falam de 400 pontos ali ainda para esse ano, né? Mas ainda assim você tem níveis muito altos de taxa de juros, né? Então, acho que outro ponto que é importante, além da taxa por si só que traz essa atratividade, você tem a questão dessa relação risco-retorno que a renda fixa traz, né? Então, quando você olha os pós-fixados, como o Frederico falou, você perde naturalmente essa atratividade pela queda da taxa, mas você tem uma compensação que é uma taxa ainda atrativa, mas com a volatilidade praticamente nula ali, né? Se você for para o título do governo, se você for para crédito, você tem alguma coisa ali, porque né, você pode ter eventos de crédito e tudo, mas também muito aquém de um outro ativo de risco, como se fosse uma bolsa ou uma small cap, né? Que também faria parte desse portfólio. Então, quando você olha o risco-retorno da carteira, ainda deve ser muito atrativo você carregar, né, esses títulos de crédito, renda fixa na carteira durante esse ano. Certo. E mesmo com a queda de juros, ainda, né, como o Fred falou, vai ser um patamar elevado de Selic, provavelmente, no final desse ano, né? Então, ainda pensando aí no risco da renda fixa, que é baixo em relação a ativos de bolsa, provavelmente o investidor brasileiro vai continuar bastante apegado, né, eu imagino, à renda fixa. Eu acho que o nível faz muito sentido, principalmente quando você olha para a pessoa física e você pensa naquele mágico 1% ao mês, né? Você ainda tem níveis muito próximos disso. Em fundos de crédito, você tem, né, uma rentabilidade, um carrego que vai te dar isso ainda no ano que vem. Então, tudo isso eu acho que ainda mexe muito com essa questão da experiência do cliente, né, que está nesses fundos e faz com que você ainda tenha uma atratividade muito forte para essa classe. Certo. Queria agora direcionar a pergunta ao Fred, enfim, se a Laís quiser complementar também, tá livre para complementar, mas vou começar aqui direcionando a você, Fred. Começar falando um pouquinho dos títulos públicos indexados à inflação, né? As NTN-Bs, no termo técnico, ou Tesouro IPCA, quando a gente está falando aí de Tesouro Direto. O brasileiro gosta bastante desse investimento, né? Tem uma rentabilidade aí indexada à inflação, então você garante um retorno acima da inflação se você leva ele até o vencimento. Mas quando a gente olha para a questão da marcação a mercado, né, a gente viu que esse ano que passou os pré-fixados tiveram uma valorização bastante forte, mas os indexados à inflação ficaram um pouco para trás, né? Eles valorizaram bem menos. Eu queria que você falasse um pouco aqui para o nosso público o que aconteceu, afinal, com esses títulos, e se agora, em 2026, pode ser que realmente seja a vez desses papéis. Tá, legal. Acho que essa é uma pergunta interessante. Acho que você tem, assim, um fator que é principalmente de um excesso de oferta nesse mundo de títulos indexados, tanto de títulos privados quanto de títulos públicos. Então, assim, de títulos públicos, no ano passado, o Tesouro Nacional emitiu de papéis indexados, de NTN-Bs, foi uma emissão a segunda maior da história e é basicamente só comparável com o ano de 2021, quase o dobro da emissão do ano de 2024. Então, assim, foi ofertado muito título. O mundo de crédito privado foi a maior emissão de título indexado da história, superando o ano de 2024, que tinha sido o maior da história, que era mais do que o dobro de 2023. Então, assim, você teve uma oferta gigantesca de papéis indexados à inflação. Eu acho que, assim, tem um processo de absorção do investidor também. Assim, você tem uma demanda, claro, são bastante atrativos, patamar de taxa bastante elevado, a curva inteira praticamente rodando perto de IPCA mais 7,5, IPCA mais 7 alto. Então, assim, é bastante interessante, mas, ao mesmo tempo, você tem muita oferta. Eu acho que tem um processo do investidor digerir toda essa oferta de título que tá sendo colocada. Então, esse é o primeiro ponto. Acho que um segundo ponto é um ponto mais macro, mais de mercado mesmo. No começo do ano, foi um momento, assim, na minha visão, muito mais de descompressão de prêmio de risco de Brasil, tá? Então, boa parte da performance desses ativos pré-fixados, que assim, foram melhores relativamente do que os papéis indexados, foi durante esse primeiro trimestre.
E foi um movimento muito mais assim, de fato, descomprimir prêmio de risco. O câmbio sair de 6,30 para próximo de 5,5, o juro nominal sair do 15 para 13 e alguma coisa, e os títulos indexados que tinham tido um desempenho ruim, mas ali naqueles meses de novembro e dezembro de 2024, muito menos ruim do que os títulos pré-fixados. Quando você teve a devolução desse movimento, acho que ele volta menos também, tá? Então acho que, na verdade, tem muito desse ponto de partida, assim, quase como se você estivesse descomprimindo uma mola ali nesse primeiro trimestre do ano passado. E assim, isso não é um movimento de mercado, é um movimento fundamental. O Banco Central, em dezembro de 24, anunciou as três altas de 100 pontos, sinalizou que levaria a Selic para patamares bastante elevados, demonstrou bastante compromisso com a meta de inflação e com o compromisso com a reancoragem das expectativas, e isso que levou o mercado a passar por esse processo de descompressão. Então, acho que a natureza desse choque, que foi um choque de expectativa, de percepção de risco de Brasil, ele acabou impactando muito o câmbio e expectativa de inflação. Então, a gente viu inflação implícita, que é basicamente o diferencial entre taxa nominal e real, abrindo para patamares assim, acima de 7%. Isso é muito alto para quem tem uma meta de 3%. Então, basicamente, você teve uma grande descompressão disso. E quando você segue o resto do ano, na verdade, pensando no segundo semestre, a partir do segundo trimestre em diante, esses ativos não tiveram uma performance excelente, o que eu acho que é muito compatível com um ciclo de alta de juros. Assim, é isso, acho que num ciclo de alta a demanda é grande está por ativos pós-fixados. Você não tem visibilidade de quando o Banco Central vai começar a cortar, ou quando ele para de subir, até onde a taxa pode chegar. Então, assim, se você continua subindo taxa, por mais que fique atrativo entrar no investimento, conforme essa taxa abre, você tem uma desvalorização do seu investimento também. Então, eu acho que assim, esse ambiente de juros altos, de ciclo de alta, para ativo pré, para ativo real, ele não é um ambiente geralmente muito construtivo. Acho que agora, passando para esse ano, a gente está num cenário já diferente. A gente está não só com visibilidade, mas em vias de iniciar um ciclo de cortes, como a gente falou agora há pouco. Então, e um ciclo de magnitude importante. A gente pode discutir, assim, acho que o mercado, de forma geral, tem algo entre 250 e 300 pontos. A gente tem um ciclo de 400, tem vários fatores de risco, acho que a gente vai comentar mais tarde. Mas, assim, é um ciclo bastante importante que eu acho que esses ativos começam a performar bem. Então, vejo como um ano bastante diferente de 2025 para essa classe. Legal. Porque chama atenção que o Tesouro IPCA ainda estejam naquele patamar acima dos 7% mais inflação, né? Que é muito elevado historicamente. Por que ele ainda está lá? Ele caiu muito pouco, esse juro real, né? Por que ainda está lá e vai voltar para um patamar mais normalizado, lá 5 e alguma coisa? Você tem essa visão? Acho que assim, a gente está com a taxa bastante alta. Assim, a gente está com a taxa corrente de 15% rodando com inflação de 4 baixo. Então a gente tem juro real de 10 e alguma coisa, juro real corrente. Então é um juro real bastante alto. Você tem previsão de um ciclo de cortes, mas você tem incertezas em torno disso. Você tem incertezas externas, como sempre, mas você tem principalmente certezas domésticas vindo de um cenário do ano de eleição, que é natural do processo. Você não sabe qual que vai ser a política econômica do próximo governo, o que vai ditar as diretrizes macroeconômicas do país nos próximos anos. Então, acho que é basicamente um reflexo disso, uma combinação de juros no patamar atual, historicamente muito altos, isso conforme vai sendo reduzido por um processo de inflação convergindo para a meta mesmo, assim, um processo de normalidade vai sendo reduzido, vai se refletir na curva, a curva você deve verificar um movimento de curva fechando, de curva caindo, mas assim, também, óbvio, o tamanho disso e a extensão dele, assim, só o tamanho pensando se são 200 ou se são 400 pontos, e a extensão dele, assim, quão sustentável permanecer num patamar mais baixo, seja mais próximo do que o Banco Central tem como taxa neutra, assim, que o Banco Central tem taxa neutra real de 5%, mais
inflação de 3,5% mais ou menos de meta praticada. Então você teria que estar pensando numa taxa nominal que estivesse mais próximo de 9, 10. A gente consegue voltar para esse patamar de forma sustentável? Acho que isso vai depender do que vão ser as políticas fiscais, vai depender se a gente vai conseguir ter um cenário com visibilidade para manter a inflação controlada, como está caminhando para ser 2026. 2026 vai ser um ano de inflação calma, ao que tudo aponta. A gente tem inflação de 3,80, foco na inflação de quase 4,10, 4,10, mas assim, existem riscos para inflação para baixo. Mas o quanto isso é sustentável, acho que é a pergunta mais importante para pensar no movimento mais amplo de taxa voltando para o patamar, taxa real voltando para o patamar mais perto de 5 altos, 6 do que o patamar acima de 7 que você comentou agora. Entendi. Laís, quer complementar? Foi super completo, né, que o Fred falou. Eu acho que se você for olhar essa parte da taxa de juro real, a curtinha, né? Se você olhar há um ano atrás, qual que era a nossa expectativa de inflação? A nossa é do mercado, né? Para o ano de 2025. Você estava muito mais em torno de 5 alto, né? Do que dos 4 e pouco que a gente vai fechar esse ano, né? Vai sair ainda o último dado de dezembro, mas muito provavelmente ele em torno de 4,1, 4,2, né? Ali. Isso por quê? Porque você teve um choque muito forte, principalmente por causa do dólar, né? Grande parte da nossa cesta tem itens que a gente chama de comercializáveis. E depois ali do fatídico Liberation Day, se você olhar um gráfico de sazonalidade, mês contra mês, né, dessa cesta de comercializáveis, você vai ver que os comercializáveis, eles começam a tradear abaixo da sazonalidade do período, né? Então, você teve esse repasse da depreciação do dólar muito forte, ajudou muito nessa queda da inflação, né, aqui dentro. Por exemplo, na parte de alimentos, a gente tinha algo praticamente em 10%, 2 dígitos de inflação para esse ano. E a gente vai terminar em 1,6%, algo nesse nível, né? Então, essas surpresas que vieram de uma questão basicamente global, né, não tivemos muito mérito nessa depreciação tão forte do dólar, fez com que a gente tivesse essa abertura muito forte também desse juro real curtíssimo, porque você teve essa parte do IPCA vindo muito para baixo, enquanto o Banco Central, que antes de assumir, né, tinha-se uma dúvida se ele não seria um pouco mais dove por uma questão de indicação do novo governo, né, de questões políticas, ele na verdade se provou bastante firme, né, na sua perseguindo a meta. Então você teve um juro que foi elevado muito fortemente, um juro que foi mantido, né? Muitas vezes o mercado precificou que você teria uma queda de juros ainda em 2025 que não ocorreu, então o Banco Central bem mais duro no seu discurso e no que ele fez de fato. Então quando você olha a taxa nominal versus o que você teve de inflação mesmo, você teve essa abertura muito forte nessa ponta muito curta. Quando você olha a parte mais longa, é a questão fiscal que a gente sempre fala. Como a gente tem um ano eleitoral à frente, é muito difícil o mercado pagar na frente e fazer com que esse juro real lá no final da curva ele seja muito comprimido. Teve essa questão de fluxo, que foi super importante, que o Frederico já falou. Então, eu acho que esse conjunto de fatores impossibilitou essa entrega de resultado do IPCA+, que era eu arrisco dizer que era um dos que eram vistos no início do ano passado como provavelmente os que dariam um melhor retorno, né? Sim. E na renda fixa não foi o que aconteceu. Certo. Queria te perguntar, então, sobre os pré-fixados, né? Direcionar você a pergunta sobre os prés, que, ao contrário dos indexados à inflação, foram super bem agora em 2025. E saber se esse movimento deve continuar agora com a queda da Selic ou se essa onda já passou, agora é a vez dos indexados, né? Se existe uma troca de um por outro em 2026. A gente está mais otimista com os indexados à inflação do que com os pré-fixados. Não necessariamente por causa do nível, né, dos juros, o real versus o nominal, ou um call exatamente de um ou de outro. Eu acho que o que acontece na alocação, quando você pensa numa alocação de longo prazo, né? O pré-fixado, ele tende a ter um risco-retorno pior do que o IPCA+. E é por isso que se você olhar historicamente, as alocações em pré-fixados teriam dado mais dinheiro do que nas IPCA+. Mas por que o mercado tende a alocar mais em IPCA+ do que em pré-fixado? Porque no pré-fixado você tem um risco muito grande de
literalmente sair do jogo se você tem um risco fiscal que sai do controle, né? Então, o risco-retorno do IPCA+, ele tende a ser melhor e é por isso que geralmente você tem um fluxo maior para ele do que para os pré-fixados. Dito isso, acho que vai ser uma boa batalha ali, né, entre pré-fixados e IPCA+ nesse ano, porque de fato, se você tem um corte de juros acima do que já está precificado na curva, eu diria que o que está precificado hoje, ele é um cenário conservador, o mercado não está pagando na frente nenhum tipo de outcome eleitoral, eu diria, nem positivo nem negativo. Eu acho que assim, tá bem conservador. O que tem na curva hoje, ele conversa muito com o que as variáveis macroeconômicas estão nos dizendo. Então, assim, quando você olha para a inflação, quando você olha para a nossa dinâmica de câmbio, quando você olha também para toda uma estrutura macroeconômica global, nos parece muito coerente o que está precificado na curva. Então, não tem uma antecipação de corte, na minha visão, sobre o que tem na curva hoje. Então, eu diria que o pré-fixado hoje, ele está muito atrativo por causa disso. A assimetria parece muito positiva para você ter mais cortes do que está precificado hoje na curva. Então, nesse sentido, a gente está bastante otimista em relação aos pré-fixados para esse ano de 2026. Ah, legal. Vocês veem esses títulos prés e indexados à inflação se saindo melhor em 2026 do que se saíram em 2025? Com toda essa conjuntura, mesmo tendo esse risco eleitoral, tudo mais, ou não é algo que dê para bater o martelo, assim? É muito difícil, né? Assim, essas previsões sempre são muito difíceis, né? Como a gente sempre fala, né? O futuro é impermeável, mas eu diria que sim, eu diria que um ano em que você provavelmente vai ter um corte de juros mais agressivo do que o que está precificado no mercado tende a trazer uma rentabilidade melhor do que um ano em que a gente teve, inclusive, alta dos juros, né? Então, eu diria que esse ano deve ser melhor para os pré-fixados do que já foi o ano passado. Legal. Quer complementar, Fred? Eu concordo, assim, eu concordo com os pontos da Laís no geral, assim, eu acho que existe uma simetria na precificação, tá? Assim, então, vamos pensar assim, incondicionalmente, num cenário totalmente hipotético, incondicional a cenário eleitoral, acho que a precificação é bastante conservadora. Você tem vários cenários possíveis. Acho que boa parte desses cenários te levam ainda assim para uma precificação que tenha mais cortes e com uma taxa que fique num patamar mais baixo por mais tempo mais baixo e por mais tempo do que a gente está vendo no mercado, está vendo na curva hoje. E eu acho que esse ponto é fundamental, assim, ano de alta de juros e de um ciclo tempestivo da forma que foi feito, assim, tempestivo e muito bem feito. O Banco Central recuperou muita credibilidade, ganhou as expectativas de inflação, conseguiu reancorar, então foi um trabalho muito bem feito, mas é um ciclo agressivo, produto pré-fixado, indexado à inflação, tradicionalmente performam mal, e ano de ciclo de corte são anos tradicionalmente muito melhores para esse tipo de produto. Então, acho que deveria ser um ano naturalmente melhor. Acho que é um ano também, quando a gente pensa em vetores externos, não acho que assim, isso é também muito difícil de fazer esse tipo de call agora, mas não é um ano que a gente começa muito pendurado em política monetária dos Estados Unidos, política monetária do resto do mundo. Parece um ano quando a gente olha vários casos, cada país tem um momento do ciclo, taxa dos Estados Unidos está caminhando para um patamar de neutralidade, ainda o Banco Central americano segue cortando juros, tem mais alguns cortes, 2 ou 3 cortes para acontecer esse ano, com uma atividade calma. A gente tem também um vetor favorável, que é o vetor vindo de China, a entrada de vários produtos, principalmente bens duráveis, seja parte de carros ou eletrodomésticos, que tem sido um vetor desinflacionário importante para vários países, Brasil, África do Sul, mesmo dentro do mundo desenvolvido, ainda que seja um impacto que demora um pouco mais para se concretizar, é um impacto importante. Então, acho que você tem vários vetores que fazem com que seja um ano com potencial para ser um ano melhor para essa classe. Obviamente, sujeito à volatilidade do processo eleitoral. Pois é, e era justamente isso que eu queria te perguntar agora, né, sobre riscos. Falar um pouco sobre riscos, a gente tem esse cenário aí que é benigno dos juros, mas temos ano de eleição aí à frente e também um cenário geopolítico tenso, né, o ano já começou quente nessa parte. Então, quais são os riscos para a curva de juros em 2026? Assim, o que
poderia dar errado? O que poderia acontecer para impactar negativamente a trajetória dos juros e, consequentemente, esses ativos de renda fixa pré-fixados, indexados à inflação? A gente passou por um período, eu acho que a gente ficou com uma sincronização grande da política monetária de vários países e a gente ficou muito pendurado na política monetária americana durante vários anos. Então, assim, toda a discussão de política monetária doméstica, de para onde iriam os juros aqui no Brasil, passaria por uma discussão de o que vai acontecer com os juros dos Estados Unidos e principalmente, mas basicamente os juros no mundo. Eu acho que agora, desde assim, o ano passado, a gente vive uma situação que, assim, de um pouco mais de normalidade. Você tem juros já não em patamares tão restritivos na maior parte dos países, nos Estados Unidos inclusive, não são juros neutros ainda, mas assim, caminhando para a neutralidade. Existe a discussão do quão restritivos estão os juros ou não, mas já não é uma coisa que está totalmente pendurada nisso. E Brasil numa página à parte, assim. Então, Brasil, a gente tem hoje, quando você olha em painel contra o mundo, é o juros mais restritivo, é o país com juros mais restritivo que tem, assim, e, de fato, porque a gente tomou um choque de expectativa de inflação gigante ali no final de 2024. E o Banco Central, acertadamente, está combateu esse choque. Então, acho que, assim, é um ano que tem toda essa discussão geopolítica, mas eu acho que é um ano diferente desse. Assim, pegar, por exemplo, 22 começamos com a guerra da Ucrânia, assim, que tinha um mega impacto no preço do petróleo, preço do gás, e o que isso se refletiria na política monetária dos países envolvidos e qual que seria o impacto, por consequência, no Brasil. Eu acho que a gente está mais sujeito a riscos domésticos aqui, tá? Eu acho que o mundo está num momento que não estão tão penduradas as decisões dos bancos centrais, uma nas outras que nem em anos anteriores. Uhum. E eu acho importante reforçar acho que a gente, do externo, tem uma questão que parece ser mais estrutural, que é esse vento favorável para a inflação vindo de China. A China está exportando bens, automóveis, toda essa sorte de carros elétricos, bens como eletrodomésticos, linha branca, linha marrom. E isso, assim, está exportando para o mundo inteiro, está inundando o mundo desses produtos. Países como Brasil, África do Sul, que tem muito pouca barreira de entrada para produtos chineses, vão ser, acho que, especialmente beneficiados, vão ter um benefício de desinflação, que a gente já está vendo acontecer há vários meses na parte de bens. Então isso também, assim, acho que é importante, o ponto do câmbio que a Laís comentou, mas acho que é bastante importante esse processo de desinflação de bens que está acontecendo há muitos meses, que eu acho que essa é uma das forças que tem puxado para baixo. Então, e assim, e vai ser para o mundo inteiro. Acho que assim, a gente especialmente beneficiado, mas há um impacto importante para o mundo todo. E quando você pensa no doméstico, a gente está ainda com uma atividade resiliente, mas desacelerando. O mercado de trabalho bastante apertado, então quando você olha os dados de desemprego da PNAD, do CAGED, a gente está com desemprego perto das mínimas históricas, dados de ganho de renda bastante saudável. Então isso pode ser um risco, assim, uma resiliência do emprego acabar gerando alguma resiliência na inflação que limite o espaço, o escopo do Banco Central de corte de juros e limite o tamanho desse ciclo, mas, obviamente, o principal risco vem de um processo eleitoral que pode ter volatilidade. Acho que a gente teve agora, assim, para o mercado, o processo eleitoral começou agora em dezembro. A gente viu a primeira vez o mercado de fato tendo oscilações expressivas em função de noticiário referente às eleições. Eu não acho que, pensando no curto prazo, nos próximos meses, assim, a gente deveria ter muita novidade em relação a isso. Quando estiver se aproximando do final de março, da data de descompatibilização, que de fato você vai precisar começar a montar quais são as candidaturas e oficializar o arranjo de quem que vão ser os principais candidatos, aí sim eu acho que isso volta a fazer bastante preço e volta a gerar volatilidade, vai ter episódio de volatilidade no câmbio e, obviamente, isso não só para o mercado tem implicações, mas como para um Banco Central deveria ser um sinal de alguma cautela. Então, assim, uma dificuldade que eu tenho é de sugerir assim, investimento na parte mais curta da curva
de juros no Brasil agora. Assim. Eu acho que isso fica muito exposto. Sim. Quando você pensa numa coisa mais intermediária, mais longa, acho que assim, por mais que você possa ter oscilação no curto prazo, eu acho que só mudando o curto prazo que eu falei aqui sobre eleição, estava pensando até mais, curto prazo que eu estou falando para ativo aqui, eu estou falando até as eleições, pode ter uma oscilação importante. Eu acho que a simetria para um endgame do que vai ser taxa lá na frente, depois que tiver realizado a eleição, eu acho que a simetria é bastante para baixo, tá? Então, eu acho que é basicamente isso. Assim, eu acho que é um ano que a gente está exposto mais a fatores domésticos do que a fatores externos. Legal. Então, o investidor de renda fixa tem que ficar bastante de olho no noticiário interno, né? Porque a gente ficou tão sujeito aí aos juros americanos, né, por tanto tempo, aos movimentos de Fed, e esse ano não vai ser isso que vai ser tão determinante, né, para os juros e para a renda fixa. Queria passar um pouco para o assunto de debêntures incentivadas e crédito privado no geral. Eu queria direcionar a minha pergunta à Laís, porque esse foi um dos grandes temas de 2025, foi um dos ativos, uma das classes de ativos, subclasse de ativos preferidas aí dos investidores pessoa física, né? A gente viu as debêntures incentivadas atraindo muitos recursos ao longo de todo o ano e as taxas sendo cada vez mais comprimidas com essa demanda tão forte. Realmente a isenção de imposto de renda atrai bastante o investidor pessoa física e cada vez mais também está sendo distribuído nas plataformas de investimento esse tipo de investimento, então as pessoas conhecem mais hoje do que alguns anos atrás. E aí o que eu queria te perguntar, Laís, se na sua opinião, em razão do achatamento desses spreads, dessas taxas, das debêntures, e do afastamento do risco de tributação dos demais ativos isentos, existe um risco de uma grande onda de resgates nos fundos de crédito, nos FIINFRAs, na sua visão, ou isso já passou um pouco? Porque isso foi muito falado no final, né, do ano agora que se passou, de que poderia haver uma onda de resgates nesse tipo de fundo que investe nessas debêntures incentivadas, mas depois que LCI e LCA não foram tributados, né, nem CRI nem CRA, então que poderia haver essa onda de resgates e com as taxas, com os spreads tão baixos, e talvez o investidor fosse afastado dessa classe de ativo. Você acha que isso ainda é um risco para essa classe de ativo? E também queria saber se você acha que essa classe perdeu um pouco da sua atratividade por enquanto, que as taxas teriam que se normalizar um pouco mais para voltar a ser atrativas. Enfim, para 2026, tem espaço na carteira para debêntures incentivadas e FIINFRAs, na sua visão? Eu acho que sim, tem, porque tem a remuneração desses ativos, ela é dividida em dois. Então, você tem a taxa e você tem o spread. Né? O spread, de fato, ele está muito comprimido. Né? A gente teve, na verdade, spreads negativos na parte de incentivados esse ano. Se eu não me engano, o índice JGPI que chegou a menos 60, né? Então, assim, spreads muito comprimidos, de fato, nesse setor. Mas, se a gente for olhar o nível de taxa, que eu acho que, sinceramente, é o que o investidor, pessoa física, olha mais, né, na hora da tomada de decisão, você ainda tem esses níveis muito atrativos, que foi o que a gente falou. Então, nesse sentido de nível de taxa, eu não diria que existe um risco iminente de retirada de dinheiro dessa classe. Agora, o que aconteceu no ano passado foi muito emblemático, né? Então, quando você teve aquela MP 1303, né, que ia trazer 5% de tributação sobre esses títulos que são incentivados, que na minha opinião eles continuam incentivados, eles não continuariam isentos, né? Porque você ainda teria o incentivo de pagar menos imposto neles. Mas o fato de você ter inserido essa MP claramente fez com que houvesse um sentimento de FOMO, né? Então, assim, o investidor foi claramente para essa classe de ativo por um motivo que era simplesmente pagar menos imposto, a despeito desse spread estar muito baixo e muitas vezes, inclusive, não ser atrativo mesmo, né? Mas o fato de de não pagar imposto justificava a alocação. Então, nesse sentido, com a caducidade da MP, você viu, foi um movimento em V ali, né? Até nos spreads no mercado. Você conseguiu ver que realmente você teve um pouco de normalização ali.
Eu acho que essa pauta, ela não deve voltar no curtíssimo prazo, porque o fato dela ter caducado, na minha opinião, mostra um pouco de falta de clima para que isso fosse aprovado. Dado que a gente está num ano eleitoral, acho que você teria menos incentivos ainda de você colocar esse tipo de pauta novamente. Em contrapartida, no longo prazo, eu acho que em algum momento isso vai acontecer, né? Porque você tem, de fato, algo que distorce o mercado de maneira muito agressiva, né? Essa parte da isenção de imposto de renda nesses títulos. Então, assim, no curtíssimo prazo, eu não acho que esse vai ser o trigger para a saída. Eu vejo muito mais o investidor saindo dessa sobrealocação, porque tem uma sobrealocação muito grande nessa classe. Eu vejo ele saindo muito mais pela queda dos juros, quando ele olha a carteira dele, que estava dando 12%, 13%, 15% ao ano, começar a dar 10% abaixo daquele nível de 1% ao mês. Enfim, eu acho que isso pega muito mais para o investidor pessoa física do que o outro ponto. Agora, a gente teve com esse fluxo muito forte um outro fator que é importante que a gente monitora de perto, que é o seguinte: você teve diversos fundos de debênture incentivadas, os listados fazendo novas emissões, né? E você teve também outras gestoras, inclusive, que não eram de crédito, fazendo lançamento de produtos. Você teve equipes inteiras sendo contratadas e um movimento da indústria de fundos muito nessa direção desses títulos incentivados. Isso faz com que você tenha um nível ainda de caixa elevado nesses fundos, que em algum momento precisa ir para os títulos em si. Então, se a gente olha os fundos de debênture incentivados que são listados, eles têm ali, por regulação, né, um tempo de até 2 anos para fazer o enquadramento. Então, ele pode ter um caixa mais elevado, e a gente acompanha aqui de perto, vê que, de fato, você tem um nível de caixa muito acima do que o mínimo regulatório e provavelmente o que, de fato, você vai carregar também no longo prazo. Então, você tem ainda uma questão de fluxo que deve continuar trazendo essa demanda por esses títulos a despeito de você ter esses níveis baixos de spread. Isso deve ocorrer pelo menos o primeiro semestre, até o final de 2026, você ainda vai ter esse fluxo comprador. Eu acho que a questão de algo mais abrupto pode ficar mais por uma questão de eventos de crédito, se a gente tiver, de fato, eventos de crédito significativos esse ano. Não nos parece, não tem nada que salta aos olhos hoje, mas a gente sabe que eventos de crédito são assim, né? Eles têm essa imprevisibilidade. Ou a questão de fluxo mais para o final do ano ou início do ano que vem, que é quando, de fato, esses fundos precisam fazer um enquadramento, vai minar esse caixa, e aí você vai ter uma redução importante desse institucional que é comprador ainda. Então, se os fundos estão com caixa elevado e vão precisar alocar aí no futuro próximo, eles não podem acabar contratando taxas desvantajosas, né, com spreads baixos, enfim, a taxa ainda elevada, mas o spread baixo. Isso não seria ruim para o investidor que considera alocar ou alocar mais num fundo desse tipo? Esse tipo de fundo vai continuar atrativo em 2026 diante desse cenário? Então, sem dúvida, esse é um grande risco. Sem dúvida, esse é um grande risco. Então, dado o nível de sobrealocação, eu não acho que esse ano deveria ser um ano de continuar tendo uma sobrealocação tão forte nessa classe. Não acho. Eu acho que, inclusive, a assimetria para fundos multimercados, fundos de ações, ela é muito melhor do que para esses fundos hoje. Então, eu não teria esse excesso de sobrealocação de maneira nenhuma nesse ano, nessa classe. Agora, é tudo muito dinâmico, né? Isso que a gente fala. Ao mesmo tempo que você tem esses spreads muito comprimidos, você também tem geração de outros tipos de estruturas, você teve criações de FDICs, né? Que são outros tipos de crédito que acabam tendo um carrego um pouco maior, e aí você consegue fazer alguns tipos de estruturas que esses fundos, eles conseguem colocar dentro da carteira e driblar um pouco esse período regulatório para não precisar, de fato, comprar coisa muito abaixo. Mas, sem dúvida, esse é um risco, tá? Eu acho que se a gente não tiver nenhum evento de crédito importante esse ano, esse spread, ele tende a ser menor desses fundos no ano. Agora, a atratividade em si, né, por si só, eu acho que vai muito mais desse nominal do que do spread em si para a pessoa física. Tá certo.
Você mencionou o risco da tributação, né, desse assunto voltar, esse tema volta de tempos em tempos. E até era a pergunta que eu ia direcionar ao Fred, mas eu acho que os dois podem comentar, se vocês acham que esse assunto vai voltar, né? A Laís falou que acha, né, mas que não num ano eleitoral, mas que no futuro próximo. Isso é algo que o investidor tem que continuar atento, porque pode ser que uma taxação de LC e LCA, CRI, esse tema retorne aí, talvez depois das eleições, enfim, no novo governo. Eu tenho, em relação a isso, até pouco a acrescentar, que eu acho que a Laís foi bem precisa, assim, concordo 100%, eu acho que é um tema estrutural, eu acho que é uma distorção. A MP 1303, na verdade, ela colocaria essa tributação, esse início de tributação em produtos incentivados, mas ela manteria uma distorção muito grande, porque a tributação para fundos de longo prazo ficaria ainda pior, então acho que esse é até um dos motivos pelo qual não foi para frente. Acho que, na verdade, você não estaria nem corrigindo essa distorção, mas, assim, foi um tema que não conseguiu avançar. Essa MP ela veio muito no contexto pós-derrubada da medida do IOF, que o governo precisava buscar novas fontes de arrecadação. Para 2026, quando a gente pensa em meta de primário, dentro da banda de meta de primário, o governo parece estar vai entregar a meta de primário. Agora acabou de aprovar essas medidas de arrecadação de tributação em BETs, alguns gastos tributários que foram cortados. Então, eu não acho que é um tema para 2026. Acho que, assim, sendo um ano eleitoral, um tema que não é assim, não é totalmente imediato, acho que não faz muito sentido avançar. Mas é uma questão que vai ser endereçada em algum momento. Então, acho que é um tema estrutural, mas não é um tema para esse ano. Tá certo. Queria agora falar um pouquinho de títulos bancários, Laís. Rememorar aqui um episódio que marcou muito o ano de 2025, que foi o episódio aí do Banco Master, né, da liquidação extrajudicial aí do Banco Master, que deixou aí 1,6 milhão de investidores na fila ali do FGC para receber ali o seu ressarcimento por terem investido lá nos CDBs do banco, né, que pagavam uma taxa bem acima, né, do que os CDBs de bancos médios costumam oferecer. E esse tema foi um tema que foi falado aí muito para além do mercado financeiro e para além de quem gosta mais do assunto investimentos, porque na rua, no Uber, na mesa do Natal, enfim, todo mundo, alguém vinha uma hora perguntar sobre esse tema, porque realmente foi muita gente afetada, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco, Laís, sobre que lições, né, esse episódio deixam para o investidor pessoa física que gosta de CDBs, LCIs, LCAs, esses títulos bancários que têm a proteção do FGC, né? E quais seriam os riscos de um episódio assim acontecer novamente, na sua visão? Enfim, que cuidado, afinal, o investidor precisa ter para não ficar exposto a uma situação como essa? Enfim, já tem um bom tempo que aconteceu lá a intervenção no Master e ainda, né, os investidores não receberam, e a demora provavelmente vai ter alguma demora porque é muita gente, né? Foi um caso aí muito grande, muito amplo. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre as lições do episódio, os riscos disso acontecer e o que o investidor precisa estar atento, os cuidados para não cair nesse tipo de armadilha. Eu acho que a questão do Banco Master, ela foi bem emblemática, porque ela vem de encontro com aquilo que a gente sempre fala que não existe almoço grátis, né? Então, assim, de fato, se você tem um nível de taxa sendo ofertado com baixíssima volatilidade, às vezes nem nenhuma volatilidade, né? Porque a gente está falando aqui de um mercado balcão, enfim, há algo por trás, né? Não existe você entregar esse nível de rentabilidade sem risco, né? Então, eu acho que o ponto é assim, dá para você separar em dois grupos aqui. Você teve um investidor que, de fato, ele acaba sendo empurrado para esse tipo de ativo, porque existe, de fato, incentivos também à venda, não é só a compra, a gente sabe muito bem disso. Mas, ao mesmo tempo, existe também o fato do investidor que quer
sempre a dica do dia, aquele investidor que quer algo que é muito mais atrativo do que os outros, porque é muito mais legal falar sobre isso numa roda de bar do que daquele investimento chato que você compra de um bancão, né? Então, se você conseguir separar esses dois tipos de grupo, eu diria que, assim, foi positivo no sentido de que, olha, existe uma instituição séria, que é o FGC por trás, e que, de fato, protege aquele investidor que fez uma alocação sem o devido conhecimento. E aí, a solução para isso é a educação financeira, sem dúvida nenhuma. Que, de fato, a gente precisa no Brasil, a gente, né, prega muito isso aqui na Empíricos, porque a gente acha que é muito necessário e a gente ainda está muito aquém do que acreditamos que é o ideal no Brasil. Do outro lado, eu acho que a solução continua sendo a educação financeira, mas é muito a responsabilidade da pessoa em fazer o investimento, né? Então, assim, se você sabe que aquele investimento carrega um risco excessivo, e ainda assim o faz, né? Eu acho que existe aqui uma questão mais de como que as estruturas são feitas, de como, né, uma discussão que deve passar pelas instituições, de como que a gente deveria ou não ofertar esse tipo de instrumento. Eu acho que, de alguma forma, isso traz lições de aprendizado no sentido de alocação, de tamanho de posições, ainda que você conhecer de fato os limites do FGC, de qualquer seguro que você tenha, de qualquer tipo de estrutura que você faça. A gente sabe que existem diversas estruturas no mercado que têm regras que são um pouco mais complicadas ou que tem muitas regras, você precisa entendê-las, né, muito bem na hora de você fazer a aplicação. Esse tamanho da posição é sempre muito importante e mostrar, né, que o portfólio ele tem que sempre estar diversificado, né? No longo prazo, você sempre vai ter riscos imponderáveis, né? Os cisnes negros, né, que o Taleb trouxe para o mercado, esse conceito, né, de coisas que são imponderáveis. Então, a necessidade de você ter sempre esse portfólio diversificado, porque é impossível você ter um mercado financeiro, algo desenvolvido, realmente grande, que não tenha um risco de, eventualmente, uma liquidação de um banco ou de qualquer evento outro de crédito, que é natural, intrínseco, né, do próprio mercado. Certo. Bom, eu queria, para a gente finalizar aqui o nosso painel, chegar aí nos finalmente e amarrar tudo com aquela pergunta que é a grande pergunta do painel, né? Onde investir na renda fixa em 2026? Quais os investimentos que, na opinião de vocês, devem se destacar esse ano? Quais os preferidos de vocês, enfim, dentro dessa classe de renda fixa? Quais que são as boas pedidas, na visão de vocês, nesse momento, para esse ano de 2026? Queria começar com você, Fred. Legal. Bom, defendendo o meu mundo aqui, que é um mundo essencialmente macro, a gente gosta bastante das NTNBs, tá? A parte intermediária e longa da curva, e também os títulos pré-fixados, assim, acho que a parte de LTN, NTNF, também intermediário, acho que tem espaço, assim, acho que a mensagem, assim, acho que existe espaço para uma taxa terminal mais baixa e mais sustentável no tempo, tá? Assim, acho que menos para a gente tentar fazer investimentos pensando essencialmente em se o Banco Central começa a cortar em janeiro ou março, e se vai cortar de 50 ou de 25, mas mais que, assim, existe espaço para essa taxa ser abaixo do que o mercado precifica e ficar nesse patamar por mais tempo, assim. E são ativos que costumam performar bem em momento de ciclo de corte, tá? Acho que a gente tem essa idiosincrasia de ciclo de corte em ano eleitoral, essencialmente, mas acho que o fundamento é um fundamento compatível com o ciclo de corte e isso deveria ser predominante no tempo. Tá? Legal. Tem vencimentos que você gosta mais de prés e de indexados à inflação? Sim, acho que não tem um vencimento específico, assim, mas eu acho que a gente pode pensar alguma coisa perto de 2030 para a parte de pré-fixado, acho interessante, e para a parte de inflação, acho que você pode ter o benefício de ter uma curva com vencimentos mais longos, então alguma coisa perto de 2050 eu acho interessante também. Legal. Laís, quais são as suas apostas aí, alocações preferidas na renda fixa aí para esse ano que nós estamos começando, né? Não é próximo, agora.
Se eu fosse elencar também, né, essa questão de indexadores, eu também poria o IPCA+, em primeiro lugar, depois o pré-fixado e o pós. Eu não zeraria o meu pós-fixado na carteira, até porque os níveis são altos e geralmente ele traz esse equilíbrio de menor volatilidade para a carteira. Mas eu também gosto muito dos IPCA+ intermediários e longos, e gosto também do pré-fixado, mas aí eu não iria para o longo, ficaria também mais na metade da curva ali. E aí, se a gente olhar, isso para títulos, né, diretamente, se a gente olhar para fundos, o que eu adicionaria aqui eu teria mais fundos de debêntures incentivadas em IPCA+, do que os redeados, né? A gente teve esse movimento da indústria também de fazer exatamente o mesmo produto IPCA+, mas redeado para o CDI, e eu acho que devido a essa dinâmica de spreads que a gente espera para o ano, os CDI+, devem sofrer mais do que o IPCA+, então eu iria para uma alocação mais purista, digamos assim, desses títulos de debêntures incentivadas, né? Então eu iria para os IPCA+, também. E você gosta mais dos fundos listados, dos fundos abertos? Eu prefiro os fundos listados, basicamente porque você tem, primeiro, a liquidez dele ser listado, então você consegue entrar e sair em prazo curto. E os fundos que não são listados e que têm prazo curto, na minha opinião, eles são piores do que os de prazo maior. Por quê? Porque você força o gestor a estar com títulos mais líquidos na carteira e não necessariamente os melhores. Então, eu tenho essa questão da liquidez, tem a questão também de que, de fato, o gestor, por não ser obrigado a vender e comprar ativos por causa desse fluxo do dia a dia de resgates, você também pode andar com caixa menor, né? O gestor pode ficar mais fully allocated, ele faz um caixa muito mais por questões de mercado do que por essas questões de resgate, que em geral vão na contramão do que o mercado, do que seria o seu momento melhor de compra, né? Então, você tem essa liberdade de gestão maior nos listados, então eu acho que esses benefícios dos listados são bastante melhores, né? Principalmente para a pessoa física, do que os fundos abertos. Agora, os fundos abertos, a gente também gosta, a gente indica, preferimos outros, mas também indicamos, mas sempre com prazos maiores, né? Então, a gente olha para prazos ali de D60, às vezes até maiores do que isso, justamente por causa dessa dinâmica de resgates da indústria, que quando você vai para a renda fixa crédito, né, você tem uma questão de limite ali de liquidez importante. Legal. Tem algum fundo que você nomearia aí entre os seus preferidos? A gente gosta muito aqui do CADIF 11, né, que é o fundo de debêntures incentivados da Quineia. A gente gosta muito do Juro 11, que é da Esparta também. O IFRA 11, que é do Itaú. Gostamos também do CPTI 11, que é da Capitânia. E o BDIF 11, né, que é daqui da Asset do BTG. São os nossos fundos indicados de debêntures incentivados, IPCA+, que é os que a gente está dando preferência hoje. Legal. E dos títulos, tem vencimentos preferidos também? Aí eu tenho que concordar com o Frederico também, né? Legal. Eu acho que ali 2030 para pré-fixado, eu acho que é o máximo que eu iria ali para pré-fixado, mas IPCA+, a gente realmente tem um apetite um pouco maior, então daria para alongar para uma B50 ali. Legal. Tá ótimo, eu acho que a gente pode então finalizar esse painel, né? Achei que a gente conversou bastante, tem umas indicações legais aí para 2026. Queria aqui mais uma vez agradecer a presença dos nossos convidados, o Fred Catalã, do Opportunity, muito obrigada. Obrigado, Júlia. Obrigado, pessoal. Obrigado, Laís. E obrigada, Laís, também da Empíricos, pela sua presença mais uma vez aqui. Foi um prazer. Pessoal, eu sou Júlia Vilchen, editora-chefe do Seu Dinheiro. Esse foi o painel de renda fixa. E até a próxima e até os próximos painéis.